Em uma era de reis corruptos e uma nação espiritualmente dividida, uma figura enigmática surge das sombras da história. Seu nome era Elias, o Tisbita, um homem que parecia não ter linhagem ou origem conhecida, cuja única credencial era a autoridade da palavra de Deus em seus lábios. Ele não era um sacerdote do templo nem um nobre da corte. Era uma voz solitária clamando no deserto moral de Israel. Sua aparição foi tão súbita quanto a tempestade que ele próprio anunciou diante do rei Acabe. O governante que havia levado Israel à mais profunda idolatria, Elias proferiu uma sentença divina que selaria os céus. Não haveria orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto pela sua palavra, uma declaração audaciosa que colocava o poder do profeta contra o poder do rei e de seus deuses pagãos. A palavra se cumpriu com uma precisão aterrorizante. Os rios secaram, as colheitas murcharam e a terra clamou por água. A nação, que antes se deleitava na adoração a Baal, o suposto deus da chuva e da fertilidade, agora enfrentava a fome como consequência direta de sua infidelidade. Elias, o portador da má notícia, tornou-se instantaneamente o homem mais procurado e odiado do reino. Enquanto o reino sofria, o profeta foi instruído por Deus a se esconder. Ele se tornou um fugitivo, dependendo de fontes milagrosas para sua sobrevivência. Primeiro, alimentado por corvos perto de um riacho, e depois sustentado pela multiplicação milagrosa da farinha e do azeite na casa de uma viúva em Sarepta. Cada dia de sua reclusão era um teste de confiança e uma preparação silenciosa. Este período de isolamento forçado não foi um mero ato de autopreservação, foi um tempo de forja, onde a fé de Elias foi refinada longe dos olhos do mundo. Ele estava sendo preparado para um confronto que não definiria apenas seu legado, mas o próprio destino espiritual de Israel. A seca era apenas o prelúdio para uma batalha muito maior, uma que colocaria o Deus invisível contra os ídolos de pedra. O palco para o ministério de Elias foi um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O rei Acabe, embora fosse o líder nominal, era um homem de caráter fraco, facilmente manipulado por suas ambições e principalmente por sua esposa, Jezabel. Foi ela a verdadeira arquiteta da crise espiritual que assolava a nação. Uma sacerdotisa pagã determinada a erradicar a fé no Deus de Abraão. Jezabel não era apenas uma rainha estrangeira, ela era uma missionária fervorosa de sua própria religião. Ela importou para Israel o culto a Baal e a Será, promovendo rituais de fertilidade e práticas idólatras que seduziram o povo. Centenas de profetas de Baal comiam à mesa real, desfrutando do patrocínio do Estado, enquanto os verdadeiros profetas de Deus eram caçados como criminosos e executados sistematicamente por suas ordens. O ambiente era de medo e compromisso. A identidade de Israel como povo escolhido estava se dissolvendo em um sincretismo religioso perigoso. As pessoas tentavam servir a dois senhores, clamando a Deus em tempos de necessidade, mas oferecendo sacrifícios a Baal para garantir boas colheitas. Elas estavam cocheando entre dois pensamentos, uma indecisão espiritual que paralisava a nação e insultava o Deus que exigia lealdade exclusiva. Neste cenário de perseguição e apostasia, a coragem era um artigo raro e perigoso. Falar abertamente em nome do Senhor era arriscar a própria vida. Muitos dos fiéis se esconderam, como 100 profetas que Obadias, um oficial temente a Deus no palácio de Acabe, escondeu em cavernas para salvá-los da fúria de Jezabel. A chama da fé em Israel estava quase se extinguindo por completo. Foi contra essa maré de escuridão avassaladora que Elias foi chamado a se levantar. Ele não era apenas um profeta, ele era a resistência. Um homem contra um sistema, uma voz contra um coro de falsidades. A questão que pairava no ar era devastadora. Como um único indivíduo, por mais fiel que fosse, poderia desafiar a autoridade de um trono e a idolatria de toda uma cultura? Após 3 anos de silêncio e seca, a voz de Elias ecoou novamente. Ele saiu de seu esconderijo e marcou um encontro com Acabe, o rei que o culpava pela calamidade nacional. Com uma autoridade divina que superava qualquer poder terreno, Elias não se defendeu. Ele acusou. A culpa pela seca, ele declarou, era do rei e de sua casa, por abandonarem os mandamentos de Deus para seguir os Baalins. A proposta de Elias foi audaciosa e pública, um desafio no topo do Monte Carmelo. De um lado ele, o único profeta do Senhor restante. Do outro, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá.
2 altares seriam construídos. 2 novilhos seriam preparados. O Deus que respondesse com fogo do céu, consumindo o sacrifício, seria reconhecido como o verdadeiro Deus. A cena era de uma tensão palpável. Os profetas de Baal dançaram, clamaram e se feriram com lanças do amanhecer ao meio-dia, em um ritual frenético e desesperado para invocar seu Deus. Suas vozes ecoavam pela montanha, mas a única resposta era o silêncio. Elias os provocava com uma ironia cortante, sugerindo que talvez Baal estivesse dormindo ou viajando, expondo a impotência do ídolo. Então chegou a vez de Elias. Com uma calma deliberada, ele reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas, um ato simbólico de restauração espiritual. Ele cavou uma vala ao redor e ordenou que derramassem 12 cântaros de água sobre o sacrifício e a lenha, encharcando tudo. Não haveria espaço para truques ou coincidências. A intervenção teria que ser inegavelmente sobrenatural, um milagre absoluto. Sua oração foi curta, simples e poderosa. Ele não clamou em frenesi, mas falou com a confiança de quem conhece aquele a quem se dirige. Antes que terminasse de falar, o fogo de Deus desceu dos céus, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras do altar e até a água na vala. A demonstração de poder foi tão avassaladora que o povo se prostrou, declarando: "O Senhor é Deus." A vitória no Carmelo foi espetacular, mas a euforia durou pouco. Ao saber da execução de seus profetas, a fúria de Jezabel se concentrou em um único alvo, Elias. Ela enviou um mensageiro com um juramento mortal, prometendo que, em 24 horas, o profeta teria o mesmo destino de seus seguidores. A ameaça de uma mulher irada fez o que um exército de profetas pagãos não conseguiu: quebrou o espírito de Elias. O homem que enfrentou um rei e invocou o fogo do céu agora fugia para salvar sua vida. O contraste é chocante. Ele viajou um dia inteiro para o deserto, sentou-se debaixo de uma árvore e atingiu o fundo do poço emocional e espiritual. Em um estado de profunda depressão, ele orou a Deus, não por livramento, mas pela morte. O herói do Monte Carmelo se sentia exausto, solitário e completamente derrotado. A resposta de Deus não foi um trovão de repreensão, mas um toque de compaixão. Enquanto Elias dormia, um anjo tocou e lhe ofereceu pão e água, dizendo-lhe para comer, pois a jornada seria longa. Este ato de cuidado divino fortaleceu seu corpo e alma, permitindo que ele viajasse por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte sagrado onde Moisés havia recebido a lei. Lá, na montanha de Deus, Elias se abrigou em uma caverna, ainda mergulhado em sua autocomiseração. Deus o confrontou com uma pergunta: "O que você está fazendo aqui, Elias?" E então, uma poderosa manifestação divina ocorreu. Um vento forte que quebrava as rochas, um terremoto e um fogo passaram pela montanha. Mas o Senhor não estava em nenhum deles. Se histórias como essa inspiram você, considere se inscrever para não perder outras análises profundas. Após o caos e o barulho, veio um cicio tranquilo e suave, uma voz mansa e delicada. Foi nesse sussurro que Elias reconheceu a presença de Deus. Este momento transformador revelou que o poder de Deus não se manifesta apenas em exibições espetaculares de força, mas também na intimidade silenciosa. A experiência expôs a complexidade de Elias, um homem de fé extraordinária e, ao mesmo tempo, de uma fragilidade profundamente humana. Analisar o caráter de Elias é mergulhar em um estudo de contrastes fascinantes. Sua maior virtude era, sem dúvida, uma coragem forjada na convicção. Ele não temia reis nem nações quando falava em nome de Deus. Essa ousadia não nascia da arrogância, mas de uma certeza absoluta sobre a verdade de sua mensagem e a soberania daquele que o enviou. Ele era a personificação da autoridade espiritual em um mundo materialista. Sua obediência também era notável. Quer a ordem fosse para se esconder junto a um riacho, confrontar o rei mais poderoso de sua época ou ungir seus sucessores, Elias agia sem hesitar. Ele entendia que sua força não residia em sua própria capacidade, mas em sua disposição para seguir as instruções divinas, por mais ilógicas ou perigosas que pudessem parecer. Sua vida era um testemunho de submissão radical à vontade de Deus. Contudo,
A narrativa bíblica não esconde suas falhas, o que o torna ainda mais real. A sombra em seu caráter era o medo paralisante que o dominou após a ameaça de Jezabel. Este episódio revela que a fé mais forte pode vacilar e que a coragem divina não anula a vulnerabilidade humana. A fuga de Elias para o deserto é um lembrete de que mesmo os maiores heróis da fé têm seus momentos de fraqueza. Ele também lutou intensamente contra o sentimento de solidão e isolamento. Sua queixa a Deus, "Só eu fiquei", revela a dor de se sentir o único a lutar pela verdade. Embora Deus tenha lhe mostrado que havia outros 7.000 fiéis em Israel, a percepção de Elias de estar completamente só alimentou seu desespero. Essa luta contra a solidão na jornada da fé é uma experiência com a qual muitos podem se identificar. É exatamente essa dualidade entre luz e sombra que torna Elias uma figura tão poderosa e instrutiva. Ele não era um super-homem de fé inabalável, mas um ser humano que, apesar de suas fraquezas e medos, foi usado de forma extraordinária. Seu caráter complexo nos mostra como a graça e o poder de Deus operam através de instrumentos imperfeitos, moldando-os em seu propósito divino. O fim da jornada terrena de Elias foi tão dramático e sobrenatural quanto seu ministério. Ele não conheceu a morte como os outros mortais. Enquanto caminhava com seu sucessor, Eliseu, um evento espetacular interrompeu a conversa. Uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, apareceu de repente, separando os dois profetas. Elias foi então levado aos céus em um redemoinho. Este final grandioso é um símbolo poderoso de uma vida consumida pelo zelo divino. Elias, o homem que invocou o fogo do céu, foi levado ao céu em fogo. Sua ascensão não foi apenas uma recompensa pessoal, mas uma declaração pública do valor que Deus depositava em seu servo fiel. Foi o selo final em um ministério que demonstrou o poder e a presença de Deus de forma inegável para sua geração. A transferência de seu manto para Eliseu antes de sua partida é igualmente significativa. Simboliza a continuidade da obra de Deus na terra. O espírito de Elias repousou sobre Eliseu, que continuou o ministério profético com poder. Isso nos ensina que, embora os mensageiros possam mudar, a mensagem e a missão de Deus prosseguem através de novas gerações, garantindo que sua voz nunca seja silenciada. A importância de Elias, no entanto, não se encerrou com sua ascensão. Séculos mais tarde, ele reaparece em um dos momentos mais cruciais do Novo Testamento, a transfiguração de Jesus. Ao lado de Moisés, ele conversa com Jesus, representando a lei e os profetas, testemunhando a supremacia e a divindade de Cristo. Sua presença confirma seu lugar de honra na história da redenção. O profeta do fogo nos lembra que uma vida dedicada a Deus é uma aventura de picos e vales, de confrontos públicos e encontros silenciosos. Sua história nos desafia a viver com coragem, a abraçar nossa humanidade e a ouvir a voz de Deus acima de todo ruído. Se a história de Elias impactou você, comente Profeta do Fogo abaixo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de inspiração.